sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao TRE. Declaro aberta a nossa sessão. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 12 de julho de desembargador João Laje. Na tela, no canto direito segunda superior, sessão, logo mês de do julho. TRE, no canto direito inferior, janela de livros com intérprete. Submeto a ata da sessão anterior aos pares e, se não houver objeção, a ata estará aprovada. Ata aprovada. Vamos em julgamento, item 1 da pauta, é o recurso eleitoral no requerimento de regularização de omissão de prestação de contas 600.060 de 2023, recorrente é Rafaela Dias Freire e recorrido o Ministério Público Federal. Relator é o juiz Paulo Na barra Madeira. inferior, 16 Comporão e a 6. turma 12. com vogais, os juízes Tina Souza, Paola Santos, Carmo Antônio, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre relator, boa tarde e Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Presidente, eu acho que então eu fui informado de forma Foco no juiz equivocada pela minha assessoria, Paulo porque Madeira. a pauta Na barra inferior, 16 e 7. 12 de 7 de 2024. 80ª sessão judiciária ordinária. Dia 15, né? Eu confesso que eu debati isso imaginando que seria de 15, por isso que eu não vi, inclusive... Tranquilo. Então, retiramos de pauta. Vossa Excelência, não, eu acho que nem precisa tirar de pauta. Vossa Excelência pode chamar o seguinte, né? Se não tiver advogado presente para sustentação. Perfeito. É o tempo que eu localizo aqui e aí a gente já vota em seguida. Imagem ampla do Perfeito. plenário. Vamos chamar, então, em julgamento o item 2 da pauta, embargos de declaração na prestação de contas eleitorais 601.203 de 2022. O embargante é o Ministério Público Eleitoral. Embargado é Valex Bruno Lobato, da Igreja. A relatora é a juíza Paola Santos e comporão a turma julgadora os juízes Carlos Torque, Juscelio Neto, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral. Cuido dos Foco na autos juíza de Paola embargos Santos. de declaração foram postos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo do TRE Amapá 8355, que julgou aprovadas com ressalvas a contas de Wallace Bruno Lobato da Igreja. O órgão ministerial, ele afirmou que houve omissão quanto à observância do princípio da economicidade, de modo a descumprir a determinação do TSE. Argumentou que a sugestão de que simples observância do limite de gastos já atende ao referido princípio deve ser rechaçada, pois não permite o aprofundamento da análise das contas. Sustentou que não houve economicidade na despesa com pessoal, que o candidato juntou somente notas fiscais com rasas descrições de seus objetos e que, embora tais documentos sirvam para a comprovação formal da exigência do gasto, não permitem análise da razoabilidade do emprego de recursos públicos. Requereu ainda o esclarecimento dos critérios adotados para concluir que o gasto atende ao princípio da economicidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. É o relatório. Relatório, Vossa Excelência pode prosseguir, doutora Paola. Obrigada, presidente. Os aclaratórios são tempestivos e presentes nos demais pressupostos de admissibilidade, conhecidos dos embargos. Conhecido. E no mérito, Ok. no mérito, conforme relatado aqui, excelências, o embargante ele sustentou a omissão da decisão do que atinge a aplicação do princípio da economicidade. E acerca desse tema, ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o candidato ele procedeu à juntada dos documentos, né, com as descrições específicas e as informações precisas acerca dessa despesa, na medida em que ele apresentou documentos fiscais, os respectivos instrumentos contratuais que foram firmados com os militantes e encontram-se nos autos dos seus respectivos IDs, e nas quais eles também estão dispostos detalhamentos dos serviços contratados. Então, a forma de desenvolvimento das atividades,
comprovantes e recibos de pagamento. Não se infirma, contudo, que o montante despendido para o custeio da despesa questionada ele tenha sido expressivo, né? Todavia, a licitude do gasto, a comprovação por meio documental, atendendo às exigências da norma de regência e, sobretudo, o irrestrito respeito aos limites legais impostos pela resolução aplicável, dentro de uma ótica realizada sob um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, impedem concluir pela irregularidade das contas em razão de suposto de respeito à economicidade. Não obstante, conquanto o embargante lhe alegue a ausência de pronunciamento em relação a essa questão, a decisão agravada, assim como os acordos que o precederam, eles expressaram muito bem esses pontos, né, na qual eu peço, então, que os ilustres julgadores eles observem aí no voto, né, que está disponível. Peço dispensa da leitura, mas ele traz especificamente esses pontos, os documentos, a análise do NACEP, a decisão do colegiado e também a manifestação em relação à aplicação do artigo 37 da Constituição. Então, destaca-se, portanto, que não há violação ao artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código de Processo Civil, quando o acordo ele se manifesta expressamente a respeito da matéria, ainda que a conclusão ela tenha se firmado em sentido contrário à pretensão da parte. Agravo aqui sustentado no agravo de recurso especial do ministro Luiz Barroso de novembro de 2019. Então, nesse sentido, o que se verifica é a resignação do embargante com a conclusão que chegou a esse colegiado e a tentativa de rediscutir o mérito da matéria, o que não é cabível pela via estreita dos aclaratórios. Então, ante o exposto, eu voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Perfeito. Voto. O voto ao desembargador Carlos Torque. Boa tarde, Foco na parte central da mesa, com a palavra, desembargador João Laje. Boa tarde a todas e todos. Essa matéria já analisamos em outra situação. Eu concordo, em princípio, com a necessidade de se discutir a economicidade na prestação de contas quando o Ministério Público assim a impugna. Então, primeiro ponto, por princípio, sim, entendo que deva ser discutida a economicidade. Segundo ponto, houve omissão no voto a quando da discussão, houve pronunciamento expresso em tal sentido. A relatora está nos dizendo que sim, inclusive analisando o relatório das atividades, toda a prestação de conta, toda a documentação juntada, ela chega à conclusão, no acordo, de que não houve antieconomicidade. Se o acordo está assim emendado e está assim apresentado os elementos de fundamentação a quando na análise das contas, naturalmente não há omissão quanto ao quesito da economicidade à luz do 37 da Constituição Federal. Por tal razão, eu então acompanho inteiramente a relatora. Perfeito. Como vota, juiz Juscelio Neto? Acompanho também, presidente. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eu também foco na parte central da mesa, agora foco no juiz Paulo Madeira. Reiteradas vezes. E o ponto é exatamente esse. Não é que a Corte ultrapasse a importância de apreciar os princípios relacionados com a economicidade ou com todos os demais que estão lá no 37. A questão é que muitas vezes a gente faz uma análise do caso concreto e entende que naquelas situações, por conta dos fundamentos que são trazidos, a gente entende que aqueles valores, embora numa primeira leitura pareçam ser antieconômicos, mas quando a gente vai considerar a realidade em que foram aplicados esses valores, a gente considera que não afeta o princípio da economicidade. Eu cito, por exemplo, aqui, com muita frequência, casos de candidaturas que precisam fazer campanha se deslocando pelo interior do Estado, por Garimpo do Lourenço, por vários lugares. É claro que a pessoa, para trabalhar em determinada campanha dessa ordem, né, ela não vai cobrar o mesmo preço se ela ficasse só em Macapá, circulando, né, de veículo. Então, na verdade, a gente tem apreciado isso, só que a gente diz que, no caso concreto, não fere o princípio. E a relatora foi exatamente nesse ponto. Então, eu acho que não há omissão. Na verdade, o Ministério Público, com todo o direito que tem, né, pode não estar concordando com o resultado do julgamento, mas o remédio processual, para isso, né, não seria o embargo de declaração. Então, eu acompanho a relatora. Perfeito. Juiz Antina Souza. João Laje. Senhor presidente, eu acompanho a relatora.
também acompanha, anuncia o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto da juíza relatora. Doutor Paulo, já está pronto o número 1 aí? Pois é, senhor presidente, eminentes pares, eu acabei de trocar uma conversa aqui com o assessor, que é o assessor titular Foco no juiz Paulo Madeira. Ele está me dizendo exatamente isso, que na verdade o processo estava pautado pelo que ele recebeu para o dia 15, que é segunda-feira. Ele está de férias ainda, retorna na verdade dia 15, e por conta disso eu me despreocupei, e realmente eu não ingressei para fazer uma análise mais detalhada, porque eu estava certo que seria dia 15. Então, se Vossa Excelência puder retirar de pauta, eu me comprometo a dia 15 trazer o processo, né, para fazermos o julgamento. Está retirado de pauta. Então, Imagem para o do dia plenário. 15. Não havendo mais nenhum processo para julgamento da sessão judiciária, eu declaro encerrada esta sessão e passo à sessão administrativa. E temos que pedir para a Ana entrar, né? Nós temos uma nossa atleta paralímpica, ela foi convocada pela seleção brasileira ontem. Ela vai agora representar o Brasil na Olimpíadas agora Paralimpíadas de agosto. E hoje é aniversário da Ana. Vamos fazer essa homenagem porque na camisa dela, na camisa que ela vai disputar a Paralimpíada, vai estar o nosso emblema, o do TRE do Amapá, né? Nós temos aqui um patrocínio, digamos assim, para a Ana. Ela estava precisando de alguma coisa para treinar, algum material esportivo. Nós conseguimos fazer isso, né? Ela vai representar o Brasil, vai representar também o TRE em Paris. Foco no presidente do Tribunal de Justiça. Foco novamente no auditório. Para homenagear o Botafogo, que é líder, né, Paulo? Temos que fazer uma sessão administrativa por isso. É verdade, segue o líder. Imagem ampla do plenário. Presidente, a gente já viu esse filme, não já? Já viu, já. Você é flamenguista, né? Já vimos, o Botafogo sai, corre na frente, mas o cavalinho cansa no meio do caminho, né, Juscelio? Botafoguense também, né? Ai, tá bom. Ilustres pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, boa tarde a todos vocês, inclusive que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do TRE no YouTube. Havendo quórum, eu declaro aberta essa nossa sessão administrativa extraordinária. Foco no desembargador João Aires, presidente do Tribunal de Justiça. Da sessão ontem, e se não houver óbice, a ata estará aprovada. Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Aires. Eminentes pares, é com imensa satisfação que hoje recebemos deste plenário a atleta Ana Brito, na data de seu aniversário, para receber deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral um aparelho auditivo e materiais agregados que contribuirão para futuras competições a nível internacional, a exemplo dos Jogos Paralímpicos, que serão realizadas na França este ano. A Ana foi convocada pela seleção paralímpica ontem, eu soube disso ontem, então ela está hoje na barra inferior, de natalício, de aniversário, mas o presente que ela ganhou veio desde ontem, né, o presente que foi realmente uma convocação para representar o Brasil inferior, e representar, logicamente, toda esta nação brasileira e o Amapá, em especial o Amapá, e especificamente aqui o nosso coração TRE, porque com este aparelho que vamos entregar à Ana e mais o material necessário e que foi solicitado pelo seu treinador, que também está aqui, né, para que ela pudesse fazer um belíssimo trabalho de representação do Brasil, levando inclusive na camisa o emblema deste Tribunal Regional Eleitoral, o nosso selo diamante, o segundo melhor tribunal do país. Achamos por bem fazer isso, né, para deixar bem registrado a todos que estão presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais a nossa imensa satisfação de reconhecer não apenas o aniversário da Ana, e vai ficar o presente ela que vai nos dar, com o trocéu de lá, a medalha,
e tomara que seja uma medalha de recorde olímpico, Ana, até um recorde olímpico. Ela agora nas prévias ela bateu quase o recorde mundial, não foi? Eu soube, acompanhei, estávamos aqui acompanhando, sabemos do empenho, do potencial e realmente resta a todos nós a desejar esse sucesso. Por isso eu peço à nossa secretária judiciária em exercício, Cleme Bandeira, doutora Cleme Bandeira, para fazer a leitura da trajetória de Ana no esporte. A amapaense Vana Imagem ampla do plenário. É uma destacada atleta paralímpica brasileira que tem se tornado referência mundial no esporte adaptado. Em junho deste ano, Ana conquistou 2 medalhas de ouro no Mundial de Atletismo no Japão, no lançamento do Clube F32, além do título inédito com a quebra do recorde mundial da prova de competição. A última conquista da atleta foi a convocação anunciada ontem, 10 de julho, para compor a equipe paralímpica que irá disputar os Jogos Paralímpicos de Paris em agosto de 2024. Em consequência da paralisia as cerebral, fotos que a atleta aparece também tem a audição comprometida e como forma de nos contribuir jogos, para a algumas melhoria das da qualidade palestras de e nas vida últimas e dos fotos ela resultados recebendo dela na medalha esporte, do presidente o Tribunal do TRE, Regional desembargador João Eleitoral Lage. faz a doação de um aparelho auditivo com tecnologia que vai permitir à atleta mais conforto nos treinos, no cotidiano e principalmente nas competições internacionais, uma vez que o modelo tem a possibilidade de traduzir para o idioma do usuário os sons recebidos. Nessa trajetória, Ana contou com o apoio de profissionais sensíveis, como o preparador físico Marlon Gomes e recentemente a fonoaudióloga Roberta Sussuarana, presente nesse plenário. E gentilmente se dispôs a acompanhar a escolha e a adaptação dela com o aparelho. A Justiça Eleitoral agradece a dedicação e disponibilidade desses profissionais. Nesse momento, solicitamos a homenageada que se dirija à frente para receber das mãos do excelentíssimo desembargador João Lages, presidente deste egrégio tribunal, o aparelho auditivo. Ao centro da mesa. Imagem ampla do plenário. Foco na parte central da mesa. O desembargador João Lage e ao atleta Ana Brito se abraçam. Ele lhe entrega o aparelho. Eles pousam para a foto. Foco no auditório, o atleta se dirige ao auditório. Não vou embora ainda porque nós estamos numa sessão administrativa, Ana. Foco no desembargador João Lage. Marlon e a Roberta Sussuarana. E ao final fazemos então os registros fotográficos, tá bom? E vamos cantar os parabéns, na esperança de que a Ana convide para a gente comer o bolo, né? Lá na casa dela. Enfim, então, feito essa entrega, esse registro, em continuidade à sessão administrativa, em termos de comunicação e proposição, com profundo pesar que eu anuncio o falecimento do juiz de direito, Dr. Rui Guilherme de Vasconcelos Souza Filhos, ocorrido nesta data, na cidade do Rio de Janeiro. O juiz Rui Guilherme foi juiz eleitoral, juiz da primeira turma, chegou aqui junto conosco, o Carmo, eu, fizemos concurso, e o Rui também entrou naquele primeiro concurso ali nos idos de 1991. Ao longo da trajetória e do trajeto especializada nessa justiça eleitoral, Rui foi juiz eleitoral, conduziu vários pleitos eleitorais, chegou a ser representante nesta casa na classe dos juízes de direito, sentou aqui no TRE na classe dos juízes de direito. Hoje, ao ver a foto no jornal, a Gazeta, do Silas de Assis, inclusive ele bateu uma foto bem aqui neste local, neste plenário, e é que então com muito pesar que nós registramos esta passagem, digamos assim, do Rui. Rui tinha 81 anos,
já estava com a saúde bem debilitada, né, já estava se curando, estava se cuidando no Rio de Janeiro, onde já morava desde que se aposentou há 11 anos atrás, e estava lá no Rio de Janeiro, mas parece que sofreu um acidente, com uma queda, que aí foi a complicação, foram ocasionando o progresso, né, de uma infecção generalizada em que não conseguiu resistir. E hoje partiu de lá de onde está, juntamente com o Dr. Petros, lembra que ele era muito amigo do Petros, Paulo Madeira, Petros e Rui, frequentemente nas sextas-feiras saíam do fórum e iam ali para o Rhodes Bar, e a gente via sempre os três por ali, os três mosquiteiros, né, Paulo? Então, feito esse registro, eu faço uma proposição aos pares que nós prestemos uma homenagem junto aos familiares. Logicamente, a nota de pesar vai ser publicada, mas eu digo assim, uma nota de um agradecimento por tudo aquilo que ele representou em vida para essa nossa justiça. Com essa proposição e comunicação que faço, e aí eu vou colher, logicamente, a proposição de cada um, eu vou abrir a palavra a todos e fazemos, então, ao final, esse acolhimento ou não dessa proposta. Desembargador Carmo Antônio. Eu adiro a vossa manifestação e já estou de acordo com a sua proposta. Então, fica aqui, inicialmente, o registro e o lamento pela morte do nosso colega. Como você disse muito bem, participou do primeiro concurso junto conosco e tomou posse. Nós tomamos posse em 5 de outubro de 91, no Palácio das Bacabeiras, no Teatro das Bacabeiras. E aqui, ao lado desse motivo de grande tristeza, uma razão de nossa alegria, eu quero parabenizar mais uma vez a nossa atleta paralímpica, Ana Helena Brito Oliveira, e sua convocação. E temos certeza que ela vai nos trazer, tem nos trazido e vai nos trazer grandes alegrias. Viu? Parabéns, Ana, e todo sucesso em Paris. Então, desembargador Carlos Torque. Presidente, pares, parabenizando a Ana e a alegria, a satisfação, a generosidade desse seu esforço compartilhar conosco, parabenizando Vossa Excelência também pela iniciativa de compartilhar com ela esses momentos, também compartilhar uma agradável lembrança do meu professor Rui Guilherme. Rui Guilherme foi meu professor na UFPA, na cadeira de Instituições de Direito, em 1985. De lá eu conheci um elegante, como sempre, um lorde no trato, uma grata lembrança e o prazer da convivência. Então, a nossa solidariedade à família, aos amigos mais próximos. E sigamos, né, presidente? Já vão 2 perdas essa semana, esses dias, né? Todas já muito caras, mas sigamos em frente. Exatamente, Wagner Gomes, né, advogado, e agora o Guilherme também foi meu professor em 86, Torque. Eu nem sabia quem tinha sido conterrâneo nós dois. Aliás, da tua turma, Torque, da tua turma nós temos um advogado que ele é filho de um juiz federal, ex-juiz federal aposentado, mas ainda vivo, doutor Aristides Porto de Medeiros. Eu trabalhei com ele na Justiça Federal em Belém, e ele tem um filho dele, chama Roberto. Roberto é diplomata brasileiro, é da tua turma, Torque, mas talvez naquela época, quando nós ingressamos ali na universidade, pela conjuntura, né, da democratização, os militares... Era o sistema de créditos, né? Era aqueles créditos, lembra, Torque? A gente não conhecia, todos nós. Era uma forma do regime militar fazer com que os estudantes do curso de Direito não tivessem assim uma continuidade do início do curso até o final. Eles faziam a matrícula por crédito, então quem tinha melhor nota se matriculava primeiro. Mas ele era da tua turma, Torque, ele era da tua turma, Roberto, ele é diplomata hoje pelo Brasil, ele é diplomata brasileiro e está em Jerusalém. E foi ele que trouxe, foi quando eclodiu a guerra lá quer dizer, nem sei se aquilo é uma guerra, né? A coisa de Israel contra o Hamas, porque o Hamas nem é um Estado, enfim. Mas quando Israel começou a entrar na faixa de Gaza, tiveram que tirar brasileiros de lá. E quem foi buscar os brasileiros foi o Roberto. Roberto está lá, vou passar depois o contato contigo, eu falei hoje com ele, tá bom? Passo depois que eu comuniquei para ele a morte também do Rui.
E depois eu passo o contato, tá, Torque? Beleza. Doutor Juscelio Neto. Adiro, presidente, a proposta apresentada. Infelizmente não conheci o magistrado que faleceu, mas estendo aí meus sentimentos a todos os que o conheceram. Diante das palavras apresentadas, certamente foi um magistrado que deixou a sua marca no estado do Amapá. E também parabenizo a atleta e a iniciativa do tribunal de contribuir para a carreira da atleta que aqui está presente. Perfeito. As passagens para a Europa, agora em julho, elas são, acho que são caras, né? Porque é verão lá, né, Carlos? Você que viaja, é caro, né? O inverno que é barato, senão ia todo mundo para lá para participar viajando. Eu sei que quando é inverno, é baratinho inverno, né? Porque é neve, aquilo frio. 6 a 7 mil, né? Eu acho que não dá para fazer essa Paralimpíada em novembro, porque já cai o valor, né? Enfim, juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, ministros pares, juiz Paulo Madeira. Em particular, senhor presidente, claro, eu vou falar da moção, né, em nome do nosso querido amigo, né, Rui Guilherme, Ruizinho Docinho de Coco, como ele se auto-intitulava de forma jocosa. Foi aquele amigo, assim, que era uma amizade improvável, com a carga de amizade forte que nós tivemos, mas era improvável porque o Rui era de uma outra geração, por assim dizer. Quando eu cheguei aqui com 29 anos de idade, o Rui já estava na estrada há muitos anos, né? Mas eu fiz uma amizade muito grande com o Rui, de compartilhar o dia a dia do Rui. Ia para a casa dele, a gente criou o hábito de almoçar juntos toda sexta-feira, quando terminava o expediente, né? Ele, o Petros, nosso queridíssimo e sempre amado e querido amigo Petros, né? O Escapim, o Ailton também, muitas vezes ia junto. Então, assim, a minha conversa com o Rui era tão forte, tão intensa, que hoje eu fiquei realmente abalado. Apesar de saber que ele já estava doente, eu fui visitar o Rui agora, ano passado, quase no final do ano passado, de 2023. Ele fez um almoço para mim, assim, com muito carinho, me recebeu eu, minha esposa, enfim. Então, assim, falar de um amigo querido, uma pessoa que a gente ama e que convive, não é muito simples. Mas eu falo com muito carinho e com muita sobriedade até, porque eu conheci o jeito de viver do Rui, e o Rui, ele acreditava exatamente nessa perpetuação da vida através de outros momentos. Então, hoje a gente está tendo o prazer aqui celebrar um momento que vai ser realmente muito rico e gratificante para todos nós, que é a nossa atleta paralímpica que vai lá e vai trazer uma alegria para a gente, e é por essas coisas do destino, a mesma data que a gente tem que anunciar, né, e lamentar a morte de um amigo. Mas isso é da vida, né? A vida é exatamente isso. O importante é que a pessoa tenha vivido bem, tenha feito amigos, tenha sido decente, tenha sido correto, e o Rui sempre foi isso. Um homem íntegro, correto, muito decente, difícil, né, em alguns momentos, com as pessoas com as quais, sobretudo, ele não convivia, e ele, inclusive, esse autotítulo de Ruizinho Docinho de Coco, ele pôs exatamente para brincar com essa história de que ele era ranzinza, e muitas pessoas achavam que ele era ranzinza, e nada, eu sou um docinho de coco. Mas era realmente um doce para quem era amigo dele, para quem conhecia, um intelectual, né, um homem que lia muito, e eu tive o prazer de ficar registrado na história da vida dele por ter redigido o que eu chamo de A Orelha do Rui, que foi a orelha, aquela parte inicial de um livro, né, eu que fiz, a redação foi minha. Escrevi para ele com muito carinho do livro O Velho, e está aí para quem quiser ter acesso. Eu, inclusive, outro dia até compartilhei no grupo da MAP. Mas, em síntese, senhor presidente, é isso. Eu não vou falar mais para não ficar muito mais emocionado, mas eu realmente precisava dizer isso do fundo do coração, que a partida do Rui me deixa muito tocado, mas eu tenho certeza que ele cumpriu a missão dele, né? Fez tudo que um homem deve fazer na sua trajetória na Terra. É isso. Nos encontros lá com o Rui, ele dizia que ele tinha sangue lorde, ele tinha sangue azul. Ele dizia que ele era inglês, ele tinha sangue azul nas veias, era primo da Bebé. A Bebé era a rainha Elizabeth II, né? Que morreu em 2022. Ele dizia que ele era primo da Bebé. E contava isso, né? Então agora, né, carinhosamente, ele está lá com a Bebé. Ele comprou, só para não perder esse lado jocoso do Rui,
Ele comprou um tempo um terreno aqui para o lado aqui do quem vai para aqueles pinhais ali, passando ali um pouco, né? E aí ele, quando chegou lá, passava um rio em frente do local onde ele comprou, né? E aí ele perguntou para o morador local, vem cá, como é que é o nome desse braço de rio aqui que passa aqui na direção, na frente dessa propriedade aqui? Cara, doutor, isso aí é o rio Pedreirinha ali. Pedreirinha? Foco no Juiz, Paulo Madeira. Tem uma propriedade de frente para o rio Pedreirinha. Aí veio para Macapá. No dia seguinte, semana seguinte, ele voltou lá. Ele tinha mandado fazer e colocou em destaque, assim, na entrada da propriedade dele lá, assim, Rio Tâmisa. Ele botou o nome do braço do rio Pedreirinha de Rio Tâmisa. Era um pândego, Ruiz. Ai. Tá certo. Doutora Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares... Foco na juíza Tina Souza. Eu já manifestei no grupo o meu pesar em relação ao falecimento do doutor Rui, porque, não por tudo que ele era, mas, além disso, ele chegou a me conhecer como criança ainda. Ele era amigo do meu pai, e ainda quando advogava. E creio que a amizade deles começou ali por Belém, quando meu pai estava na faculdade. E lembro de, certa vez, do Dr. Rui chegar até a minha casa, onde nós morávamos, e sentar num banco, numa cadeira, no pátio da casa, onde era a garagem também, e conversar comigo. Eu era uma criança, eu tinha... estava saindo de 12 anos para 13 anos, por aí. E me orientar em muitas coisas, e conversava comigo, conversou comigo como se eu pudesse entender a intelectualidade de um homem como ele. Mas eu o tinha em grande estima, principalmente porque pude, depois de alguns anos, já formada e chegado o terceiro concurso, né, o que nos separava do primeiro concurso, o segundo e terceiro, deu mais ou menos 5 anos ou 6 anos, e eu pude dividir com ele a mesma profissão, né, de magistrado. Então, toda vez que ele se dirigia a mim, eu lembrava daquela conversa ali no pátio, quando ele me orientou, falou das coisas que meu pai fazia e de como eu deveria me portar e qual o futuro que eu poderia ter se um dia eu escolhesse essa carreira, né, carreira do direito. Então, externalizo o meu pesar e adiro, claro, né, a proposição de Vossa Excelência. E, num contraste da tristeza pelo seu falecimento, eu também parabenizo a nossa atleta, desejando que, claro, seja de profundo sucesso a sua participação na Paralimpíada. Parabéns. Deus abençoe a sua carreira. Para isso, Excelência. Doutora Paola Santos. Presidente, minhas condolências aos familiares e amigos. Foco na juíza Paola Santos. Não tive a oportunidade de conhecer, apenas ouvi falar, e pelo que foi tecido agora, né, eu imagino a grandiosidade que era esse profissional e esse ser humano. Com relação à nossa atleta, né, Uane, eu gostaria, então, de parabenizá-la pelo seu desempenho, pelo seu destaque no esporte, no atletismo, desejar boa sorte nos Jogos Olímpicos em Paris, né? E também parabenizá-la pelo seu aniversário e também os profissionais que acompanham, porque a gente sabe o quanto é difícil ser atleta no Brasil, né? Quanto mais no Amapá, e os profissionais, eles fazem esse papel fundamental, e também a participação do TRE, esse incentivo no fomento ao esporte, e também dando suporte, né, para essa atleta ter uma qualidade de vida melhor. Essas são minhas contribuições, e também eu estou de acordo com a proposição que foi feita agora por Vossa Excelência. Obrigada. Perfeito. Doutora Sara Cavalcante.
Foco na parte central da mesa. Apenas prestar minhas condolências aos familiares do colega de Vossas Excelências e parabenizar a atleta mais uma vez. Foco na procuradora, doutora Sara Tereza. Obrigado. Então, nós ficamos de fazer a sessão administrativa, a última, no dia 31. Na verdade, pessoal, vão ter que fazer uma no dia 15, no dia Foco 15, no desembargador João Lage. Perdão, no dia 15, não, no dia 22. Para julgar, para aprovar ou desaprovar aquelas resoluções que eu falei ontem, que eu vou passar uma vista, porque dia 31 é o último prazo para encaminhar para o CNJ a informação de que deliberamos a respeito de algumas delas. Então, fazemos lá no dia 22 e a última no dia 31, que marca, então, o nosso afastamento do Paulo, o meu afastamento. Faremos duas, então, extraordinárias, coisa bem rápida. Ontem a entrega da medalha, que a Cleme está me lembrando aqui, para o doutor... para o doutor Mário Júnior, que é juiz federal, que passou aqui, foi homenageado e o dia ele vai estar em Macapá para receber essa condecoração. Então, resta encerrar logicamente a nossa sessão, convidar os membros, a doutora Sara, a doutora procuradora regional, para fazer o registro aqui com a Ana, com o seu técnico, né, o Marlon, e com a sua fonoaudióloga, a Roberta, e todos os presentes também ao final, tá bom? E a você que nos acompanha, desejar para vocês um bom final de semana, né? A partir de agora vai sextar para nós, digamos assim, né? Sextar para nós. E lembrando que na segunda-feira temos sessão judicial aqui, às 16 horas, estão todos já convidados para comparecer. Tenham todos um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Está encerrada a sessão. Sequência de imagens do plenário regional do Amapá e seus magistrados.